Aula 1E1. O gráfico da posição em função do tempo. A função horária do movimento uniforme. Então, agora vamos ver como se obtém a função horária das posições. Então, após calcular a velocidade, nós podemos tomar o tempo inicial como sendo zero e aí descobrir o valor da posição inicial, isto é, o valor da posição quando o tempo é zero. Para isso, nós vamos tomar a equação da velocidade. Velocidade igual a posição final menos posição inicial, dividido por tempo menos tempo inicial. Mas como já foi dito, nós vamos tomar o tempo inicial como sendo zero. Então, nós vamos obter que a velocidade vai ser posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos zero, ou simplesmente dividido por zero. Continuando com o desenvolvimento, então ficou que a velocidade final, velocidade vezes o tempo final, então este tempo que estava aqui dividindo, passou para cá multiplicando, ficou velocidade vezes tempo final igual a posição final menos posição inicial. Que, após isolar então a posição final, nós vamos ter que a posição final é velocidade vezes tempo final mais a posição final, que em si já é a posição inicial, que em si já é a função horária das posições. Mas, agora que nós conhecemos a velocidade v e a posição inicial xi, nós podemos criar a função horária para qualquer intervalo de movimento. Então, a posição, apagou-se ali a letra F, então a posição, x representa a posição final para qualquer instante de tempo final, chamado simplesmente pela letra T. Então, nós vamos ter a função horária das posições, x igual a velocidade vezes tempo, mais a posição inicial, ou seja, a posição no tempo t igual a zero. Então, agora, um exercício onde nós vamos aplicar a função horária das posições. Dado o gráfico de posição em função do tempo, que já foi abordado nos vídeos anteriores, e lembrando que as velocidades calculadas anteriormente para o intervalo de menos 3 até menos 1,5 foi de menos 0,333 metros por segundo, para o intervalo de menos 1,5 a 0 foi de menos 2 metros por segundo, para o intervalo de 0 até 1 foi de 1,5 metros por segundo, e para o intervalo de 3 a 4 segundos a velocidade foi de 2,5 segundos. Determine a função horária das posições, FHP, do movimento entre menos 3 segundos e tempo igual a menos 1,5 segundos. Então, vamos começar com a função horária das posições e substituir a velocidade v pelo valor de velocidade conhecida. Então, menos 0,333 corresponde a menos 1/3 vezes o tempo mais a posição inicial que eu quero descobrir. Então, usando um dos pontos do gráfico que eu conheço o ponto inicial, conheço o ponto final, substituir as coordenadas do ponto inicial. Então, para este ponto, o x é 2 e o tempo é menos 3. Então, substituir o x por 2 e o tempo por menos 3. Agora, ficou como única incógnita a posição inicial xi, que posso calcular. Então, vou ter 2 igual a menos 1/3 vezes menos 3, 1 mais a posição inicial, de onde me resulta que a posição inicial, xi, para esse intervalo de tempo, menos 3 até menos 1,5, é de 1 metro. Assim, eu posso agora escrever a função horária para esse intervalo do movimento. X igual a menos 0,333 vezes o tempo, mais 1.
Com essa equaçãozinha, eu posso calcular a posição para qualquer intervalo entre menos 3 e menos 1,5 segundos. Letra F. A função horária das posições do movimento entre menos 1,5 e 0. Então, entre menos 1,5 e 0, a velocidade é menos 2 e a posição inicial, a posição quando o tempo é 0, está dada diretamente no gráfico, não precisa ser calculada. Posso visualizar aqui que ela é menos 1,5. E assim, a função horária das posições nesse intervalo vai ficar x igual a menos 2, que é o valor da velocidade, menos 1,5, que é o valor da posição x quando o tempo é 0. O mesmo raciocínio, letra G, pode ser usado na letra G. A função horária do movimento entre 0 e 1 segundo. Então, entre 0 e 1 segundo, a velocidade é 1,5 e a posição inicial também é menos 1,5. Quer dizer, o gráfico começa aqui no menos 1,5 e vai subir. Então, no instante t igual a 0, a posição era menos 1,5. Então, ficou assim a função horária das posições. Letra H. A função horária das posições do movimento entre t igual a 3 e t igual a 4 segundos. Então, nesse intervalo, vamos fazer primeiro o cálculo da posição inicial. Por quê? Eu tenho o gráfico só entre 3 e 4 segundos. Aqui ele está no tempo 3 segundos, no tempo 4 segundos. Teria que prolongar essa linha vermelha aqui lá para baixo, até ela encontrar um eixo dos x. Então, pela visualização aqui, eu vou ver que esse é um valor negativo, de módulo muito maior do que o menos 1,5. Então, continuar a conta. Peguei a função horária das posições, substituí a velocidade pelo valor de velocidade que eu conheço, 2,5. E agora eu vou pegar as coordenadas de um dos pontos. Optei pelo ponto, esse ponto aqui, início do gráfico. Então, no instante t igual a 3, a posição era 0. Então, ficou 0 igual a 2,5 vezes 3 mais x inicial. Então, 0 igual a 7,5x inicial, ou seja, o x inicial é de menos 7,5 metros. Agora, substituindo esta informação na função horária, eu vou ter a função horária que descreve o movimento neste intervalo de tempo de 3 até 4 segundos. Então, para esse intervalo de tempo, x igual a 2,5t menos 7,5. Então, com essa equação, seria possível calcular qual era a posição no instante t igual a 3,412 segundos, por exemplo. Substituir, então, o tempo por 3,412 e poderia descobrir o valor do x.